Quando a gente começa a trabalhar em ótica, é super normal que nós temos um monte de dúvidas. Essas dúvidas nos trazem insegurança no nosso dia a dia de trabalho. E eu quero te ajudar com tudo isso. Eu vou fazer uma série de vídeos agora onde eu vou estar respondendo a sua pergunta. Alguns dias atrás eu abri lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas com essa proposta de trazer aqui para te trazer uma resposta bem completa e bem ampla. Então, se você deixou a sua pergunta lá, fica comigo nesses vídeos, nessa série de respostas. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E se porventura você não deixou a sua pergunta, fica comigo também para saber as respostas que eu tenho aqui sobre as perguntas que me fizeram. E eu tenho certeza que muito das perguntas que me fizeram também são suas dúvidas. Então, se isso é relevante para você, fica comigo nesse vídeo e vamos saber as respostas dessas perguntas. Bom, se você ainda não me conhece, me chamo Leandro Fritzen, sou especialista em ótica em vendas dentro do ramo óptico. Já trabalho nessa área há mais de 20 anos e agora estou aqui pelo YouTube trazendo muita informação, muito conteúdo para poder te ajudar. E falando sinceramente em ajuda, eu tenho certeza que se você está começando em ótica, esse início realmente ele é bem difícil, porque é tudo novidade, são muitas regras, são muitas fórmulas, é tudo sobre ótica que a gente precisa aprender. E é super normal que nós temos essas dúvidas nesse início, é o que nos deixa muito inseguros para poder fazer um trabalho de excelência. E eu quero te ajudar com tudo isso. Então, se você está começando em ótica, está aprendendo, está querendo aperfeiçoar os seus conhecimentos, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, porque assim que eu postar vídeos novos, você vai receber então o comunicado e poder assistir. Então, sempre estar se atualizando com tudo que eu vou te trazer por aqui. E já aproveitando também, eu quero te convidar para participar do meu treinamento gratuito. Esse treinamento é a introdução para o ramo óptico. O passo a passo inicial que gera tantas dúvidas para todos nós, eu quero te ajudar com isso. Então o link está aqui na descrição. É só você dar uma olhadinha ali, se inscrever, é totalmente gratuito. Eu vou te encaminhar essas aulas para que você possa assistir e já poder aperfeiçoar esse passo a passo inicial. E agora sim, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do nosso vídeo. Alguns dias atrás eu abri lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas onde a minha proposta realmente era trazer essas respostas aqui, porque aqui eu consigo trazer algo um pouco mais amplo, um pouco mais detalhado para poder te ajudar. E no início realmente nós temos muitas dúvidas, muitas perguntas que às vezes elas ficam dentro da nossa cabeça e a gente não consegue achar uma resposta concreta. E a minha proposta aqui é justamente isso. Então eu vou estar gravando uma série de vídeos onde eu vou estar te trazendo diversas respostas para essas perguntas que me foram feitas então. E a proposta aqui é justamente aperfeiçoar o seu conhecimento em cima justamente das suas dúvidas. Então eu vou estar separando por vídeos essas perguntas, até para que a gente não tenha um vídeo muito extenso, então vai ser bem no detalhe mesmo que eu quero trazer essas respostas para você. Então vamos lá para a primeira pergunta. Não consigo saber que lente oferecer. Essa é uma dúvida muito comum quando a gente começa a trabalhar em ótica. Fritzen, que lente eu devo oferecer para o meu cliente? E aqui o que é importante? Para que eu saiba que lente eu vou oferecer para o meu cliente, primeiramente eu preciso saber qual é a receita dele. Eu preciso saber se ele é um visão simples ou se ele é um multifocal. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Se ele for uma receita de visão simples, você vai ter dois caminhos em relação às lentes. Você pode oferecer uma lente pronta ou você pode oferecer uma lente fabricada. Para que seja uma lente pronta, ela vai ter que seguir algumas regras, como, por exemplo, dioptria, diâmetro e curvatura. Isso é primordial que você saiba para que você não indique uma lente que depois lá na frente não vai dar para fazer. Se tiver fora dessas regras, você vai, obviamente, para uma lente que se chama surfaçada ou uma lente fabricada. Quando nós fabricamos uma lente, nós temos um pouco mais de recursos em relação a uma lente pronta, porque a lente pronta ela já está pronta, obviamente, já tem curvatura, já tem espessura, já tem diâmetro, tem tudo, não dá para fazer nada mais. Então, quando ela está fora da regra, você obviamente vai precisar fabricar ela para que a gente tenha mais recursos e poder fazer essa lente mais otimizada. Agora, quando a receita do teu cliente ela é uma receita de lente multifocal, a coisa ela muda um pouquinho, porque na multifocal ela é somente fabricada. Aqui, o multifocal ele é um pouco mais complexo, porque o assunto multifocal ele é bem mais extenso também. Aqui nós podemos começar a falar de campo de visão, corredor progressivo e tudo mais. Cálculo de adição, dioptria de longe, dioptria de perto, tudo isso faz parte da composição de lente multifocal. Então isso é importante que você saiba também, porque isso vai te ajudar a saber que lente certa oferecer para o teu cliente. Entendendo primeiramente essa parte inicial, o que é importante agora? Quando o teu cliente ele chega na sua loja, você vai olhar a receita dele, você já vai conseguir ter essa análise agora. Se ele já estiver usando óculos, como eu, por exemplo, eu já estou usando meu óculos, então eu tenho um ponto de partida. Que lente eu uso, qual é o tratamento que eu uso, qual é o índice de refração que eu uso, ou seja, é daqui para frente.
você já tem um ponto de partida, independente se é visão simples, independente se é multifocal. Agora, se eu não utilizei óculos ainda, se eu não utilizo óculos ainda, o que é importante? Você precisa me mostrar as opções que você tem. Qual é a diferença entre essas lentes? Por que uma lente orgânica é assim? Por que uma lente de alto índice ela é assim? Essas diferenças você vai precisar me passar. Isso vai me ajudar a tomar uma melhor decisão e, consequentemente, você passa a saber agora que lente você vai oferecer para o seu cliente. Quando a gente está falando um pouquinho de multifocal, o multifocal ele é um pouquinho mais complexo. Por quê? Se eu já estou usando uma lente multifocal, você vai olhar contra a luz, você vai saber que lente eu estou usando, qual é o meu campo de visão e você vai partir daqui para frente também. Só que com uma premissa de campo de visão, de corredor progressivo. Se você alterar muito isso em relação ao que eu estou usando, isso pode me trazer algum tipo de desconforto. Então é interessante que você não mude muito aquilo que eu estou utilizando. Se tiver que mudar, preferencialmente para cima, campos mais amplos, não campos mais estreitos. Então por isso que é importante você saber o que o cliente está usando para saber qual lente você vai oferecer. E sempre um campo de visão mais amplo, principalmente quando a gente fala em relação às lentes multifocais. Não sei quando é lente pronta ou quando é lente fabricada. Isso também é uma dúvida que incomoda bastante os consultores óticos que estão nesse início. Quando posso colocar essa lente, Fritzing? Quando posso colocar essa lente? Para que seja uma lente pronta, ela tem 3 regras básicas que você precisa saber, que é dioptria, diâmetro e curvatura. Geralmente não se fala muito em curvatura, se fala muito mais em dioptria e diâmetro. Eu puxo mais esse assunto curvatura também, porque realmente é a minha praia, entender um pouco mais sobre essas lentes. Então eu digo que sim, a curvatura ela também é primordial para você saber se ela vai ser uma lente pronta ou se ela vai ser uma lente fabricada. Porque se o teu cliente ele escolher uma armação que não é adequada para aquela característica de lente, você obviamente vai ter que fabricar essa lente. Exemplos, se o teu cliente ele tem uma miopia e ele optou por uma lente mais curvada, uma armação mais curvada, a tua lente tem que acompanhar um pouco essa estética, porque senão não vai dar o resultado final tão legal assim quanto ele está esperando. Nesse momento, você já propõe para ele uma lente fabricada, para que a gente consiga entregar um resultado estético mais próximo daquela característica original da armação. O segundo ponto é a grade de dioptrias. Você precisa saber se a sua lente pronta, aquela que você tem na sua tabela, até que dioptria ela vai. Todas as lentes ela tem uma limitação. Dependendo do fornecedor, vai 4, 5, 6, vai até cilíndrico 2, 3, 4, enfim. São os pontos de limite que o seu produto ele alcança. Então é importante que você saiba isso, porque se a sua receita estiver pedindo uma dioptria mais alta do que aquilo que você tem de disponibilidade, não tem como fazer aquela lente pronta. Você vai ter que optar por uma lente que seja surfaçada. Então é interessante você saber qual é a grade do seu produto, para que daí sim você possa propor para ele uma lente pronta ou não. Terá que ser uma lente fabricada. E por último, mas não menos importante, o diâmetro. Você vai precisar saber fazer o cálculo do diâmetro para saber qual é o tamanho da lente que você precisa versus aquilo que você tem. Então você precisa saber qual é o diâmetro da lente positiva e da lente negativa quando prontas. A positiva, de uma maneira geral, é 75 mm. A negativa, de uma maneira geral, é 70 mm. Talvez alguma oscilação entre um fornecedor e outro, mas a grande maioria está dentro disso que eu te falei. Então quando você faz o cálculo do diâmetro, você consegue chegar nessa resposta de quanto de diâmetro você precisa e daí você já vai saber se a tua lente pronta dá esse diâmetro ou não. Caso não dê esse diâmetro, você também tem que optar por uma lente surfaçada. Qual lente fica mais fina e fica mais leve? Essa também é uma pergunta que amedronta muito os consultores óticos. Fritz, será que a minha lente vai ficar grossa? Fritz, será que a minha lente vai ficar muito pesada? Sim, eu sei, isso amedronta e amedronta muito, porque no final de tudo nós queremos entregar um óculos perfeito para o nosso cliente. Nós queremos entregar um óculos com alta qualidade. Só que a gente tem esse medo. Será que vai ficar muito grossa, Fritz? Recentemente eu fiz alguns vídeos no canal aqui também, então é importante que assim que acabar esse daqui, você volta alguns vídeos para trás e dá uma olhadinha nesse quesito de espessuras que eu falei. Como que a gente pode fazer uma lente ficar mais fina? Isso vai te ajudar bastante também a completar essa resposta que eu quero trazer aqui. Mas para que eu já te adiante essa resposta aqui, o que é importante? Quando a gente fala de espessura, nós falamos de índice de refração. Então, o índice de refração, nós temos orgânica, nós temos lentes médio índice, nós temos lentes alto índice. E uma das coisas que a gente aprende é quanto mais alto índice, mais fina fica a nossa lente. Claro que é importante que você saiba que tudo tem uma limitação. Ou seja, mesmo eu optando por uma lente de índice mais alto, não quer dizer que a minha lente vai ficar fininha igual um papel. Ela existe uma limitação técnica para cada tipo de dioptria e também dependendo cada tipo de armação. Então é importante que você conheça isso. Mas uma premissa inicial que você precisa saber é, quanto mais alto o índice, mais fina ficará a sua lente. Claro que se tiver mudanças de dioptria, se tiver mudanças de diâmetro, isso se altera um pouquinho. Mas você tem que ter na sua mente que
sempre que eu jogo um índice mais alto, eu tenho resultados mais finos em relação ao índice anterior, ao índice mais baixo. Isso você precisa dominar. Isso vai te ajudar a ter essa segurança. E um outro detalhe também é que, mesmo você colocando o índice de refração mais alto que tem na sua tabela, você não vai chegar ao resultado de espessura zero na sua lente. Ou seja, vai sobrar um pouco. Só que esse pouco, em relação ao índice menor, com certeza ele vai ser muito melhor. Isso você precisa conseguir explicar para o seu cliente, porque senão ele vai pagar muito mais caro numa lente e não vai ter o resultado satisfatório para ele. E não porque não ficou fina, é porque ele não compreendeu que mesmo ele optando por um índice mais alto, ainda vai sobrar um residual de espessura. Isso faz parte da receita dele. Então sempre que tem alguma alteração de receita, alguma coisa quando ele já é usuário, a lente ela vai ter alguma alteração. E optar por um índice de refração mais alto, no qual ele já está utilizando, vai ajudar ao mínimo manter aquele resultado estético que ele já tem, porque se você manter a mesma lente, nesse caso, a lente dele vai ficar mais grossa, porque aumentou um dos fatores que seria a dioptria. Bom, essa foi a primeira parte então das suas perguntas para o Fritzen. Eu espero que eu já tenha respondido essa pergunta. Se eu não respondi ainda, tem a série 2 e a série 3 que eu com certeza vou estar te respondendo por lá. Então, muito obrigado por ficar até aqui. Um grande abraço, aproveite seu dia e até mais.